Estamos aqui hoje para o último da primeira temporada de lives da Duenf, intitulada Recursos Naturais e Luta por Justiça Social. Aqui com o Frei Gilvander Moreira, doutor em Educação pela UFMG e membro da Comissão Pastoral da Terra e das Comunidades Eclesiais de Base. Frei Gilvander. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ari Girota. Bom dia, José Maria. E todos e todas que nos acompanham. É uma alegria estar participando dessa live para discutirmos um assunto tão sério e também uma grande responsabilidade. Eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra, acompanho também a caminhada das Comunidades Eclesiais de Base, do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, e estamos na luta no estado de Minas Gerais, luta pelos direitos fundamentais, luta pelo direito à terra, à moradia, e para frearmos e superarmos a mineração devastadora no estado de Minas Gerais e em todo o Brasil. A Comissão Pastoral da Terra é uma pastoral social, já com 45 anos de história, da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e atuamos em todo o Brasil. A sede nacional da CPT está em Goiânia, e a CPT está presente em todos os estados brasileiros, e atuamos na luta por justiça socioambiental, ao lado do MAB, Movimentos Atingidos por Barragem, ao lado do MAN, que é o Movimento de Luta pela Soberania Popular na Mineração, ao lado também do Movimento Serras e Águas de Minas, ao lado, logicamente, das comunidades não apenas atingidas, mas golpeadas pela mineração. Inicialmente aqui a nossa palavra de solidariedade às mais de 82 mil famílias já diretamente golpeadas por essa pandemia do novo coronavírus, e mais uma vez aqui o nosso repúdio ao desgoverno federal, que de forma irresponsável, criminosa, genocida, vem tratando essa questão da pandemia e tantos outros assuntos, e especialmente na questão ambiental, vem infelizmente passando a boiada. O nosso objetivo, digo nosso, da Comissão Pastoral da Terra e dos movimentos populares, é a gente construir uma sociedade com sustentabilidade ambiental. Uma sociedade com as condições objetivas materiais que viabilize a vida humana, que passa por ecologia integral, conforme o nosso querido Papa Francisco vem escrevendo e conclamando as pessoas de boa vontade, não apenas os cristãos do mundo todo. A partir de documentos muito importantes, por exemplo, a encíclica Laudato Si, que é de 2015, onde o Papa Francisco diz, olha, essa economia capitalista, neoliberal, é uma economia que mata, é uma economia que degrada, que devasta. Precisamos construir uma sociedade do bem viver e do bem conviver. E mais do que nunca, a pandemia está alertando isso para nós agora. Não tem condições de voltarmos a uma normalidade que era artificial, porque já está por demais demonstrado por pesquisas científicas aí que a geração de mais essa pandemia, e tem outras no horizonte também, em grande parte é fruto desse massacre da Mãe Terra, da Irmã Água, dos biomas. Em Minas Gerais, aliás, o único estado brasileiro que tem Minas no nome, porque Minas de água era o que tinha demais no estado de Minas Gerais. E Minas de minério também. O estado de Minas Gerais já está profundamente sacrificado com um processo de mineração devastadora há mais de 300 anos. Normalmente as pessoas fazem referência apenas aos dois grandes crimes, tragédias das mineradoras, Vale, BHP, Samarco, em conluio com o Estado, O massacre que aconteceu lá em Mariana, em 5 de novembro de 2015, e o outro crime-tragédia que aconteceu em Córrego do Feijão, em Brumadinho, aqui ao lado de Belo Horizonte, dia 25 de janeiro de 2019, ceifando a vida diretamente de 300 pessoas, matando 2 bacias hidrográficas, do Rio Doce e do Rio Paropeba. Mas, infelizmente, nos 300 anos de ação minerária no estado de Minas Gerais, dezenas e dezenas
de crimes, tragédias já aconteceu. São milhares de pessoas, de trabalhadores, povo negro, que tem sido soterrado, sepultados vivos por esse processo de mineração. Se a gente vai nas cidades históricas de Minas Gerais, como Ouro Preto, a gente ainda pode entrar lá nos buracos, aqueles túneis, né, imensos, e há muitos relatos na história de como é que esses túneis eram soterrados e os trabalhadores, os mineiros, morriam lá. Na década de 60 do século XVIII, por exemplo, em Itabirito, aqui perto de Belo Horizonte, dezenas e dezenas de trabalhadores escravizados ficaram soterrados por causa em processo de mineração. E a mineradora não conseguiu resgatá-lo, injetou água para acabar de matar os dezenas de trabalhadores que estavam lá soterrados. Então já teve dezenas e dezenas de crimes, tragédias acontecendo no estado de Minas Gerais. Esses crimes, tragédias, nós da Comissão Pastoral da Terra não imputamos que seja apenas negligência das mineradoras. É planejado para matar. Tem um livro da professora Andréa Zouri, da UFMG, e de outros estudiosos, que são assim, as muitas formas de matar. Então, está mais do que comprovado que esses desastres, crimes das mineradoras, não é apenas por negligência, ou por omissão, ou por erro de um funcionário ou de um administrador daqui, mas são casos planejados. Está demonstrado pelas CPIs na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e no Congresso Nacional do crime tragédia da Vale do Estado, em Brumadinho, que a Vale calculou e que seria mais econômico pagar as indenizações do que promover uma mineradora sustentável. Depois, a gente precisa ter consciência com quem que a gente está lidando. A mineradora Vale é a segunda maior mineradora do mundo, tem 78 anos de história, e o berço da Vale, Itabira, no estado de Minas Gerais, o povo está sofrendo a superexploração em 8 décadas de vale lá. Praticamente a cidade de Itabira vive dentro das crateras provocadas pela Vale. E já tem tese de doutorado da USP demonstrando que a cidade de Itabira se tornou uma das cidades campeãs em depressão e em suicídio, porque uma poeira aérea da mineração vai entrando na respiração de todo mundo. E um dia na Assembleia Legislativa aqui, eu fiquei muito indignado quando vi um representante da Vale, aliás, importado do Rio de Janeiro para Minas Gerais, e ele se esnobando lá, diz, não, porque a Vale tem 70 mil funcionários, eu tenho orgulho de trabalhar na Vale 25 anos e tudo. Eu falei, meu irmão, a Vale não tem apenas 70 mil funcionários. A Vale tem um exército de 70 mil soldados fazendo guerra contra a Mãe Terra, guerra contra a Irmã Água, guerra contra os biomas e contra os povos. Nós somos testemunhas aqui em Minas Gerais do monte de mentiras travestidas de verdades que as mineradoras, em conluio com o Estado e com a classe dominante, vem tentando empurrar goela abaixo do povo de Minas Gerais, do povo do Pará e de outros estados no Brasil. Por exemplo, chega dizendo que vai gerar desenvolvimento econômico e trazer progresso. Mentira! Todos os municípios que já foram vítimas de exploração minerária ou que estão em curso, o empobrecimento do povo é tremendo. Agrava-se todos os fatores sociais. Aumenta-se o desemprego. Então é mentira dizer que mineração gera emprego. Gera um emprego e causa sem desemprego. Então gera muito mais desemprego do que emprego. Depois, traz desenvolvimento econômico e progresso apenas para os acionistas. Para o povo das regiões que se transformam em zonas de sacrifício, o que acontece é miséria, fome. Agora, Brumadinho mesmo, hoje mesmo, o bispo Dom Vicente Ferreira me telefonou cedo, falou, Frei Gilvander, é demais, é uma covardia sem tamanho que a mineradora Vale aqui. Só o município de Brumadinho está com mais de 400 pessoas contaminadas pela Covid. Por quê? A Vale
de uma forma covarde, logo no início da pandemia, se apressou em apresentar para o governo federal que não, nós vamos ser um bom samaritano, vamos ajudar a fazer 5 milhões de testes, não sei o quê. 3 dias depois, o antepresidente Jair Bolsonaro colocou a mineração como atividade essencial. Mineração como atividade essencial? Para quem? Para os acionistas, para os donos da Vale. Para o povo, está claro que a mineração traz sacrifício, miséria, fome e devastação dos mananciais em todas as regiões por onde passa. As mineradoras seguem normalmente um modus operandi que repete em todos os municípios. Quando chega num município, aí coloca uma empresa laranja para comprar as terras. Depois chega tentando cooptar prefeitos, vereadores e deputados. Aliás, o lobby da mineradora Vale, das grandes mineradoras no parlamento brasileiro, é enorme. Depois faz obras de filantropia que, na prática, são obras de pilantropia. O povo já está asfixiado, aí ajuda a arrumar um UTI de uma Santa Casa em Cerro. Agora mesmo a mineradora Anglo-América, que está devastando a região de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, anunciando, se esnobando, que vai fazer um anel rodoviário ao lado da cidade de Cerro, porque os caminhões, as carretas estão lá causando um inferno no trânsito. Aí, a mineradora vai fazer uma coisa boa, fazer um anel rodoviário em torno da cidade, para beneficiar ela própria, né? E depois, essa ação mineradora devastadora é um vírus que, infelizmente, está matando mais do que o coronavírus, porque gera um trem chamado minériodependência. É triste isso. Por exemplo, aqui nós estamos em Belo Horizonte, região metropolitana. A região metropolitana aqui de Belo Horizonte é reconhecida como quadrilátero ferrífero, mas é também quadrilátero aquífero, porque aqui está grande parte dos mananciais que abastecem muitas bacias hidrográficas. Aliás, Minas Gerais era considerada a caixa d'água do Brasil, porque em Minas Gerais nascem os rios que formam a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, do Rio Paraná, do Rio Jequitinhonha, do Rio Doce, Rio Paraupeba, Vale do Mucuri. Então, assim, importantes jazidas de minério, onde tem também a água, porque as hematitas e tabiritos estão juntinho com os mananciais, retém água. Então, é impossível essa mentira que ultimamente as mineradoras estão dizendo, não, daqui para frente nós vamos minerar seco. Mentira, não tem como minerar seco. Mineração é como assim, enfiar um garfo na barriga da mãe que está grávida, tentar arrancar de lá de dentro a criança sem jogar para fora o líquido amniótico. Então, toda exploração minerária mata e sacrifica as nascentes de água. Depois, outra mentira também que as mineradoras trombeteiam por aí, nós fazemos desenvolvimento sustentável. Isso é mentira, porque desenvolvimento, na prática, é progresso só para uma minoria, para os capitalistas, e miséria para a maioria. Isso significa explorar a natureza. Sustentável vai na linha da preservação, da convivência, o que nos ensina e testemunha os povos originários, povos indígenas, quilombolas, as centenas de povos e comunidades tradicionais pelo Brasil afora, que nos mostram o jeito de conviver com a natureza e não ir devastando a natureza como se a natureza fosse infinita. E temos que mostrar também outra injustiça grande, porque na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, a época do PSDB no governo federal, foi aprovada lá no Congresso Nacional e virou uma lei, uma grande injustiça, que é a tal da Lei Candir, que isenta de ICMS as commodities, e aí colocou mineração como sendo commodity. Então, por exemplo, os estados brasileiros estão profundamente lesados porque estão sendo surrupiados, roubados na sua riqueza natural, e as mineradoras não pagam quase nenhum tributo. A enharia de COFINS e CEFINS é muito pouco. O estado de Minas Gerais, por exemplo, está numa demanda judicial com o governo federal, porque desde a instituição da Lei Candir, Minas Gerais deixou de receber
ICMS na ordem de 140 bilhões de reais. Por isso que as áreas sociais vêm sendo castigadas. Outra grande injustiça a gente vê, tanto a nível nacional como a nível estadual, que em Minas Gerais eu sou testemunha, infelizmente, da flexibilização das leis ambientais, que vem acontecendo gradativamente em todos os governos. Né? Começa o governo do PSDB, depois o governo do PT com Fernando Pimentel em Minas Gerais, e continua agora com o governo Zema, chegando a uns absurdos, por exemplo, de fazer um fatiamento do licenciamento ambiental, que ordinariamente lá colocado para ter licença prévia, licença de instalação e licença de operação. E é para ser uma depois da outra, sendo que você teria que cumprir as condicionantes. Não, fraciona-se, dá 2, 3 licenças ao mesmo tempo. Então, o licenciamento ambiental está sendo caricato para inglês ver. Nós repudiamos também a cantilena mentirosa dos mineradores da classe dominante ao fazer referência às tragédias ambientais como se fossem acidentes. Não é acidente, é crime. E aí nós também queremos aqui cobrar como é que o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, ainda não colocou de trás das grades os assassinos que mataram mais de 300 pessoas, irmãos e irmãs nossas, nos crimes tragédias das mineradoras Vale, BHP e Samarco, em o Estado, em Mariana e em Brumadinho. Sendo de outro lado, os pobres aí, as prisões estão com mais de 750 mil presos, né, na maioria pobres, negros e periféricos. Agora, quem mata por ação ou omissão mais de 300 pessoas continuar solto? E depois, por que ainda não foi sequestrado o patrimônio dessas grandes empresas criminosas também? E a experiência nossa pela Comissão Pastoral da Terra, a gente percebe assim que, inclusive economicamente, é uma burrice sem tamanho ficar apostando em um modelo de economia pautado no agronegócio e na exploração minerária devastadora. Porque mineração dá uma única safra, com toda a tecnologia agora dá uma segunda safrinha também, e pronto, devasta tudo e fica terra arrasada para trás. Mas os mananciais, as nascentes de água, se preservadas, dão safras e colheitas infinitas. E diante de aquecimento global, de escurecimento global, dessas mudanças climáticas gravíssimas que está acontecendo no mundo, manter as condições materiais objetivas que sustentam a vida humana e a vida de todos os seres vivos é condição sine qua non. Então, nós temos que frear e superar essa mineração devastadora. Quero recordar aqui também, assim, uma grande injustiça que a mineração causa é, inclusive, a injustiça agrária. Além de injustiça ambiental e de injustiça social, causa também a injustiça agrária, porque nos municípios onde se instala os grandes projetos de mineração, sacrificam e matam, pouco a pouco, a agricultura familiar. Né? Toda a região metropolitana aqui em torno de Belo Horizonte, por exemplo, era um grande celeiro de produção de alimentos saudáveis, da agricultura familiar. E aí, quando vem a mineração, vai, pouco a pouco, acabando com as nascentes de água, gerando a minerodependência e asfixiando a agricultura familiar. Então, a vocação dos territórios não é mineração. Essa é outra mentira que as mineradoras... aqui tem uma vocação minerária. Quem fala em vocação minerária está redondamente errado, está vendendo uma mentira. E aí nós preferimos seguir, por exemplo, a experiência concreta de vida dos nossos parentes, dos povos indígenas, que, por exemplo, através do xamã Davi Copenhague, que publicou aquele grande livro, né, com as 700 páginas, que tem como título A Queda do Céu, e lá o xamã Yanomami Davi diz, olha, nas ondas da evolução, debaixo da superfície da terra, da mãe terra, que é sagrada, que é fonte de vida, tem o minério. Mas minério deve ficar debaixo da terra. Então é idolatria do mercado do capital ficar dizendo que, não, tem que extrair o minério que está debaixo da terra.
Não tenho. Deixa o minério lá. A nossa meta é mineração zero. Aí tem as pessoas que assustam. Ah, Frei Gilvander, mas como é que você pode defender o fim da mineração? Olha, o máximo que nós podemos tolerar e que as condições de vida permitem é 5% do atual processo minerário. Até porque nos últimos 15 anos a mineração tem aumentado. Para encerrar minha fala aqui, eu faço referência também, quero mais uma vez repudiar aqui o desgoverno federal, que infelizmente vem passando a boiada nessa área ambiental. O Ministério do Meio Ambiente está sendo, na prática, um ministério contra o meio ambiente. E a devastação que está provocando os biomas, especialmente da Amazônia, é uma coisa genocida, é um absurdo, porque não é só o povo da Amazônia que depende da Amazônia, não. Todo o Brasil e todo mundo depende. Já está comprovado cientificamente que da Amazônia para o sudeste e sul do Brasil vêm os chamados rios aéreos, que transportam mais água do que os rios que estão na superfície da Amazônia. E são esses rios aéreos com volumes muito grandes de água, frutos do processo maravilhoso e sagrado de evaporação das correntes dos ventos, da umidade da Amazônia. São esses rios aéreos que fazem chover no sudeste, no sul do Brasil, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina. Até as pessoas sensatas do agronegócio estão dizendo que se continuar a devastação da Amazônia, nem no centro-oeste brasileiro vai ter mais chuva para poder produzir a soja lá. Termino a fala aqui fazendo referência a um grande irmão nosso que está sendo um verdadeiro bom pastor, um grande profeta, que é o bispo Dom Vicente Ferreira, que é bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, é integrante da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB, está sendo muito perseguido porque ele está tendo a coragem, ele mora em Brumadinho, e está tendo a coragem de denunciar as arbitrariedades do atual desgoverno federal e de criticar e denunciar os crimes, a avalanche de injustiças que a mineradora Vale, em conluio com o Estado, vem fazendo. E o Dom Vicente, que já foi para a Europa denunciar essa mineração devastadora, inclusive na ONU, ele sempre pergunta assim, será que as autoridades não vão aprender nada diante dos crimes, tragédias da Vale, da BHP Billiton, da Samarco, do Estado, tanto os crimes que aconteceu em Mariana, em Brumadinho? Será que vamos continuar repetindo até a gente causar um apocalipse final? Ricardo, e quero terminar aqui, como estou em Minas Gerais, quero terminar a minha simples fala aqui, declamando aqui uma poesia de um grande mineiro chamado Carlos Drummond de Andrade, que nasceu em Itabira, onde também nasceu a Vale, e há 36 anos atrás, em 1984, ele compôs uma das suas inspiradoras poesias, que tem como título Lira Itabirana, e Drummond, poeticamente, diz o seguinte: o rio é doce, a vale amarga, ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? É isso aí por enquanto. Um abraço de Frei Gilvander. Palavra final. Grande gratidão a você, professor Ricardo Nóbrega, a professora Luciane, ao José Maria, ao Ari e a todos que nos acompanham e a quem nos acompanhará, que terá a oportunidade de assistir essa live, né? E como palavra final, eu sinto que o momento nós estamos, a classe dominante brasileira e do mercado especulativo estão construindo uma verdadeira Sexta-feira da Paixão, né? Colocando no altar do sacrifício não apenas a classe trabalhadora, mas também a Mãe Terra, a Irmã Água, todos os biomas. Mas assim como a Sexta-feira da Paixão não teve a palavra final, porque Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, então nós vamos seguir para a gente construir domingos de ressurreição, que passa necessariamente pela realização de reforma agrária e de
respeito aos territórios dos povos tradicionais, dos povos indígenas, frear esse agronegócio que mata mais do que o coronavírus. Não podemos esquecer que já são 82 mil irmãos nossos ceifados pelo coronavírus, mas o agronegócio está gerando uma epidemia de câncer e Alzheimer no Brasil, que são mais de 730 mil pessoas contraindo câncer anualmente, mais de 250 mil pessoas morrendo por câncer, e gerando aí uma grande indústria da quimioterapia, radioterapia, que é uma máfia. Então já está demonstrado que 70% do alimento que chega na mesa do povo brasileiro é oriundo da agricultura familiar e dos assentamentos de reforma agrária. Então o agronegócio causa desertificação, empobrece êxodo rural e veneno na mesa do povo. E também passa necessariamente, para a gente construir um domingo de ressurreição com a sociedade justa, a gente tem que unir força para a gente derrubar todo o desgoverno federal, Bolsonaro, Mourão, Paulo Guedes e todos esse ministério aí, que é um antiministério, e também o povo precisa pensar bem e não cair mais em fake news, nem ideologia dominante, porque também o Congresso Nacional está uma merda. Grande parte do Congresso Nacional não representa o povo brasileiro, mas representa interesses escusos do capital, do agronegócio, de falsos pastores, de falsos padres, né? É um absurdo termos no Congresso bancada da bala, bancada do boi, bancada da Bíblia, não é isso não, pelo amor de Deus. Então que o povo se une, se organiza, porque a vida quer florescer, e para florescer tem que ter condições materiais objetivas. Isso passa necessariamente por preservação dos bens naturais e não apenas dos recursos. Um abraço, Ricardo, José Maria e a todo mundo que está nos ouvindo. E a lama avançou qual dilúvio infernal. Acidente não foi, sabiam que não, mas tinham que produzir, tinham que produzir. Mariana, Brumadinho, profetas falaram, mas os grandes não ligaram.